Abra a sua Bíblia aí no profeta Jeremias, no capítulo de número 2. Vai lá no Antigo Testamento. Jeremias capítulo 2. Quero ler com vocês alguns versículos nesse texto aí. Pregar a palavra do Senhor. Hoje vamos falar sobre o valor da aliança, Ronaldo. Quanto é importante nós termos aliança com Deus. Quão necessitados nós somos de ter essa aliança viva, verdadeira, real na nossa vida. E hoje nós vamos ver aqui na palavra de Deus, nas palavras do profeta Jeremias aqui, o que eu posso mensurar na minha vida, o que eu olho para mim para dizer que eu tenho uma aliança com Deus. Não é só falar que tem uma aliança com Deus, aí seria muito fácil. Você tem que olhar na sua vida e ver se aquilo que o profeta Jeremias diz que alguém que tem aliança precisa ter, se tem na sua vida. E aí você vai medir se você tem realmente uma aliança com Deus ou não. Livro do profeta Jeremias, capítulo 2, verso 1, está dizendo o seguinte: a palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos de sua colheita, todos os que o devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, e todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram onde está o Senhor que nos tirou do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive. Eu trouxe vocês a uma terra fértil para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntam pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam, e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. E o verso derradeiro aqui para a nossa leitura é o verso 9, que diz o seguinte: por isso eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei também denúncias contra os seus descendentes. Antes de você se assentar, feche seus olhos para que nós possamos orar ao Senhor mais uma vez. Nos dá graça, Pai, nos dá graça na revelação dessa palavra, Deus. Eu sei que essa noite é uma noite de pactos, Deus. É uma noite de concerto em aliança, Pai. É uma noite onde aquele que deixou, Deus, uma aliança ser furtada, roubada, destruída, amassada, Senhor Jesus, jogada de canto, desprezada, irá recobrar o valor da aliança, Pai. Por isso nós oramos para que nenhuma obra maligna consiga reinar agora em nenhuma mente, nenhum coração, e todo aquele que está aqui ouvindo essa palavra, ou em qualquer outro lugar ouvindo através da internet, receba a proteção e o impacto da glória do Teu Espírito Santo. Que nós possamos desfrutar do ensino da Tua palavra, deixando que isso desça ao nosso coração, que tudo isso seja para a honra, glória e louvor do Teu nome. Por isso também nós oramos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pode se assentar, meu amado, pode tomar o seu lugar, mantenha a sua Bíblia aberta, tá certo? Muito importante termos a palavra de Deus aberta para que possamos ler aqui. O Espírito Santo vai fazendo aqui os próprios versos saltarem aos nossos olhos, e assim que Deus vai ministrando ao nosso coração. Glória a Deus. Como eu disse, falamos hoje sobre o valor da aliança. É muito importante saber que foi Deus quem definiu essa forma de relacionamento conosco. Foi Deus quem decidiu nos tratar, se relacionar conosco através de uma aliança. Conhecemos muito bem o que significa possuir uma aliança.
Todo aquele que está aqui e sabe que é casado, olhou para os seus pais, olhou para os avós, olhou para alguém que tem um compromisso profundo com outra pessoa, sabe o que é ter uma aliança. E Deus definiu que cada um de nós devemos ter com o próprio Deus uma aliança, ter um compromisso sério. Ninguém impõe uma aliança no dedo de uma mulher ou de um homem só simplesmente porque sentiu uma paixão. Sentiu uma paixão. Facilmente nos apaixonamos, meus irmãos, facilmente. Você vê alguém fazendo uma coisa muito boa, você fica apaixonado. Os solteiros, quando veem um homem expressivo, ou uma mulher expressiva, bonito, olho bonito, a gente fica apaixonado. Não é por isso que a gente fica apaixonado e vai em casa com o primeiro que a gente se apaixona. Então Deus não quer um relacionamento conosco desses a vapor, on demand, que vai e acontece na hora. Não, Deus quer um relacionamento sério, profundo. Por isso que Deus diz: com vocês eu não vou ter um tempinho, um momento. Ninguém fica com Deus. Não, Deus diz: eu vou colocar uma aliança no coração de vocês. O que vocês vão ter comigo vai ser coisa séria. Não vai ser coisa de momento, não vai ser coisa passageira, não vai ser coisa com motivações e motivos errados. Vai ser algo profundo, algo sério. Vai ser uma aliança colocada no coração de vocês. Em todo o Antigo Testamento você vê isso acontecendo. Você que já estudou um pouco as dispensações sabe que existem várias alianças que Deus vai fazendo. Mas quando chega o Novo Testamento, tem uma aliança que é feita no sangue do Filho, uma aliança que é feita na cruz do Calvário, uma aliança que é feita no madeiro, e essa aliança não perece como as outras alianças. Essa aliança não tem tempo determinado para existir. Toda outra aliança tinha um tempo de começar e terminar, mas a aliança que eu estou vivendo, a aliança que você está vivendo agora com Deus, é uma aliança perpétua. Até que Ele volte, estaremos aliançados com Ele, mano. Até que o Senhor Jesus rompa os céus, as trombetas soem, Ele volte para nos buscar, temos uma aliança com o nosso Senhor. Evangelho de João, capítulo 4, Jesus encontra com uma mulher, você conhece essa história. Ela pede água para Jesus. Jesus diz: se você continuar bebendo da água do Antigo Testamento, das antigas alianças, você vai sempre ter sede na tua vida. Nenhuma aliança, nenhuma das 7 alianças do Antigo Testamento serve para você hoje. Todas elas expiraram. E Jesus disse: mas se você beber da água que eu te dou, dessa aliança que eu estou propondo para você agora, versículo 14, se você beber da aliança, da água que eu estou te dando, você nunca mais terá sede. Pelo contrário, quem beber dessa água será uma água viva dentro de si, que jorrará dessa vida para a vida eterna. A aliança que Deus faz conosco, Paulo, não é somente para essa vida, não é para esse momento. É uma aliança que vai começar agora, em qualquer momento, na vida de muita gente aqui. Glória a Deus por isso. Já começou há anos atrás, ou talvez há dias atrás, ou há horas atrás, ou talvez está começando agora. Mas é uma aliança que vai durar durante toda a sua vida. Toda a sua história vai ser marcada porque você tem uma aliança com Deus. O maior, um grande nome, melhor dizendo, um grande nome do povo de Israel, um homem chamado Abraão. Ele ficou conhecido não pelos seus feitos, não tão pouco pela sua história de vida, mas porque Deus disse: Abraão, a partir de hoje eu tenho uma aliança com você. Meu querido, nós temos valor sim, somos pessoas especiais sim, abençoadas sim. O apóstolo Paulo diz que na predestinação de Deus, Ele nos viu, nos escolheu, nos abençoou, nos chamou, nos limpou e um dia vai nos salvar. Mas tudo isso para dizer para mim e para você que agora nós temos uma aliança com Deus. Deus não está brincando conosco, não está passando tempo conosco, pelo contrário, Deus está colocando uma aliança no teu dedo. Deus está dizendo para você nessa noite: eu quero algo sério contigo. Eu não quero que passe tempo comigo. Não, eu quero que você tenha uma aliança, um compromisso formal, algo sério e profundo na presença de Deus. E Jeremias está dizendo aqui no verso 9: é por isso, irmãos, é por isso que eu faço uma denúncia contra o povo de Israel.
Por quê? Porque é um povo que sabe que tem que ter uma aliança com Deus. Lá de trás foi isso. Porque Deus faz uma denúncia contra nós, verso 9, capítulo 2, Deus diz: eu vou continuar fazendo denúncia contra vocês, porque nós, povo de Deus hoje, precisamos saber e lembrar, Deus tem uma aliança perpétua com cada um de nós. A diferença é que no Antigo Testamento, quando Deus vinha e denunciava algo contra alguém, e ninguém pode fazer uma denúncia sem prova, quando uma denúncia chega ao juiz sem prova, o juiz anula aquela denúncia. No Antigo Testamento, quando eram levantadas as denúncias e era provado, existia sempre um réu, alguém pagava por aquela dívida, alguém morria ou alguém sofria o prejuízo, alguma coisa aconteceria. A diferença no Novo Testamento é que Deus também vem fazer denúncias contra nós, porém não para a nossa destruição e nem para a nossa perdição. Quando Deus faz uma denúncia contra nós, é no interesse, é no desejo, meu irmão, de que você e eu nos arrependamos daquele comportamento e voltemos atrás. Atos capítulo 2, Pedro se levanta após o Pentecoste, começa a pregar, começa a anunciar. No verso 3, os irmãos dizem: o que faremos para ser salvos? Verso 14, se eu não me engano, Pedro diz: arrependei-vos, se arrependam. Na sequência diz que a promessa é para vocês. Deus não quer que nenhuma pessoa com quem Ele queira ter uma aliança se perca. Pelo contrário, a promessa de Deus de salvação, de libertação, de cura, de cuidado, de bênção, de vida eterna é para cada um de nós. Então Ele traz uma acusação, Ele mostra situações do nosso dia a dia, da nossa vida, para que nós possamos nos arrepender. Deus é bom demais. Quantos de nós na posição de Deus não faríamos acusações para destruir pessoas? Deus, na sua infinita graça, bondade e misericórdia, diz: eu tenho uma acusação contra vocês, mas é que é para que vocês fiquem espertos, se atentem, tomem cuidado e possam arrepender-se, quebrantar o coração de vocês, voltar atrás e viver toda a promessa que Deus tem para nossas vidas. Levanta sua mão direita comigo e diga assim: eu tenho uma aliança. Mas fala com convicção: eu tenho uma aliança. Eu tenho uma aliança. Porque ou você é um aliançado ou você é um divorciado. Um dos dois. Ou você está dentro de uma aliança com Deus, ou você está divorciado de Deus. Não há meio termo para isso. E eu creio junto com você que eu tenho uma aliança com Deus. Eu estou aliançado com Deus, eu não estou divorciado de Deus não. Às vezes a gente briga, às vezes nós discutimos, às vezes eu não consigo entender a posição dele, nem o querer dele, às vezes não consigo entender o porquê das coisas que ele faz, mas eu estou aliançado com Deus. Talvez você também não consiga entender tudo o que Deus faz, e nem deve nem tentar entender tudo o que Deus faz, mas com certeza você deve continuar sempre aliançado com Deus. Uma irmã nossa essa semana, já mando aqui publicamente, quando ela estiver aqui eu quero fazer novamente, os outros pastores também, perdeu numa só semana a tia e a mãe pelo Covid, nossa irmã Rebeca Ramalho. Dá para entender os desígnios de Deus numa situação como essa? Não dá, irmão, desculpa, não dá. Mas uma coisa eu sei, Deus tem sempre o melhor para aqueles que estão aliançados com Ele. Mulheres salvas, mulheres abençoadas que agora estão dormindo no Senhor, morando com o Senhor, porque um dia fizeram uma aliança com o próprio Deus. Então, meus amados, tudo que a gente vai ouvir nessa noite aqui é para o nosso próprio bem. E tem 5 coisas que esse texto aqui nos ensina sobre posturas, padrões, situações que nós precisamos ter, devemos ter, para medir, se nós temos fidelidade, se nós temos aliança com Deus. A primeira delas está lá no versículo 2, do capítulo 2, onde Deus diz: eu me lembro bem da sua fidelidade quando você era jovem. As características que Deus está procurando em gente que tem aliança, a primeira delas é essa: é alguém que tem fidelidade com Deus. Pastor, como é que eu vou saber se eu tenho uma aliança? Tem aliança quem é fiel a Deus. Quem é fiel a Deus?
Fidelidade, você vai buscar no dicionário, é ter zelo, é ter cuidado. Fidelidade é estar em qualquer situação, em qualquer circunstância. Fidelidade é estar próximo, é estar perto. Fidelidade é o que Deus requer de nós. Deuteronômio 10, versos 16 e 17 está dizendo o seguinte: sejam fiéis à sua aliança em seus corações e deixem de ser obstinados. Deus não quer uma fidelidade qualquer, Deus quer uma fidelidade de coração. Amem o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não é a fidelidade exterior, é a fidelidade interior, é a fidelidade da alma, é a fidelidade lá de dentro, onde os padrões não são quebrados, não é no exterior, onde os padrões não são quebrados no interior, onde você tem e possui um coração que é fiel a Deus. Um coração, e guarde uma coisa na sua mente, guarde uma coisa no seu coração: sentimento que vale é sentimento que consegue ser expresso. Sentimento que vale na vida é sentimento que pode ser expresso. Fidelidade que não pode ser medida, não pode ser levada em conta. Temos que ser fiéis a Deus a ponto disso ser medido em nossas vidas. E como é que eu meço isso, pastor? Olha para o teu coração. Olha para o teu coração. Porque o texto diz assim: eu me lembro da tua fidelidade quando você era maduro. Depois de muitas provas, depois de muitas lutas, depois de muita dificuldade. Põe o verso 2 aí para a gente, Henrique, faz favor. O verso 2 está dizendo isso: lembro da tua fidelidade quando você era um adulto já de 47 anos de idade. Amém ou não? Não é isso, o texto está dizendo: eu lembro da tua fidelidade quando você ainda era jovem. Você confiaria a tua fidelidade a um jovem, 18 anos, 19 anos, 37 anos, 38 anos? Um jovem, 38 anos é muito jovem. Depois disso começa um declínio, de idade, aquela coisa, cabelo branco. Você confiaria suas coisas a um jovem ou alguém mais experiente? 60 anos, 58 anos. Quem você confiaria mais? No jovem, que está ali sem saber muito bem o que quer da vida, tomando decisões, depois voltando atrás? A gente sabe que o jovem ainda não decidiu muito bem ainda o que quer ser, o que quer fazer, onde quer chegar. Não é todos, é óbvio, mas a maioria é assim. Ou em alguém mais experiente? O texto diz que Deus olhava para a gente e diz, para o povo de Israel, no caso nós hoje: eu olhava a fidelidade de vocês quando vocês tinham tudo para não serem fiéis. O que Deus quer dizer com isso? Mesmo, Vavá, que as circunstâncias vá contra a nossa vida, mesmo que a circunstância não seja boa, não seja favorável, o fiel continua fiel, mesmo em meio às circunstâncias desfavoráveis. Quando você vai meter uma aliança no dedo de um homem, de uma mulher, perante o pastor, perante Deus, no altar, Deus diz, o pastor sempre diz: na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, na dificuldade ou na bonança, porque estamos selando ali que não importa qual é a circunstância, seremos fiéis. O que Deus está dizendo para a gente é o seguinte: isso vai ser uma marca na vida de vocês. A fidelidade em qualquer circunstância. Veio uma pequena provinha disso agora, há pouco tempo atrás, com essa pandemia. E outras situações virão para provar a nossa fidelidade. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Um homem de Deus vivendo na Babilônia. O rei emite um decreto dizendo: agora ninguém mais pode orar a outros deuses, e quando soar a trombeta tem que se ajoelhar e se curvar diante de mim. Ninguém conseguia acusação contra Daniel, e eles vão atrás e percebem que ele está orando 3 vezes ao dia, como fazia por fidelidade a Deus todos os dias da vida dele. Os homens contam ao rei, o rei manda que Daniel seja preso. Daniel não declina na sua posição de fidelidade a Deus. Eles mandam Daniel para uma cova cheia de leões. Você conhece muito bem essa história. No outro dia Daniel está ileso. Em qual momento Daniel demonstra fidelidade?
Na cova, não. Daniel monta de fidelidade quando as circunstâncias viram contra ele. A cova foi consequência da fidelidade, e o livramento, consequência da fidelidade em alguém que é fiel da parte de Deus. Você quer que Deus se apresente a você na cova dos leões? Seja fiel a Deus quando te ameaçarem com leões. Deus só vai se manifestar quando você for fiel e as pessoas tentarem te pressionar com os próprios leões. Daniel decide, não, eu vou ser fiel a Deus, não importa qual é a circunstância, não importa qual é a situação. Então essa é a primeira marca que eu tenho que buscar na minha vida, você tem que buscar na sua vida, para ver se nós temos aliança com Deus, somos fiéis a Deus em qualquer situação, em qualquer circunstância. Estão tirando barato de você na faculdade, no trabalho, em qualquer outro lugar, não importa, você é fiel a Deus. Você não tem que sair desse ambiente para não ser fiel a Deus, pelo contrário, nós somos fiéis a Deus em ambientes hostis. É isso que Deus pede de nós, é isso que Deus requer da nossa vida. Primeiro ponto que o Jeremias diz aqui é isso: vocês precisam ser fiéis. Segunda coisa que ele diz aqui, ele diz o seguinte, segundo ponto, ele diz no verso 2 ainda, e que vocês me amavam, como uma noiva vocês me amavam. Segunda marca da fidelidade, somos pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas, acima de todas as coisas. Deus está em outro patamar em nossas vidas, Deus está num lugar inalcançável pelos nossos entes queridos, Deus está num lugar que ninguém pode tomar, nem ministério, nem honrarias humanas, nem qualquer conquista, nada consegue alcançar o coração, nada consegue o lugar de Deus no nosso coração, quando nós temos uma aliança com Deus. É óbvio que nós temos que amar e devemos amar os nossos, e fazemos isso com toda a nossa força, mas Deus possui um lugar ainda acima destes. Você conhece o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, ali está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira, e deu o seu Filho, o seu único Filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, porém tenha a vida eterna. E ali está falando do amor de Deus para nós. Jeremias está falando do nosso amor para Deus. Você sabe, Deus te amou com tudo que Ele tinha, Deus te amou com o melhor que Ele tinha, Deus entregou o melhor dele por você, por amor. Não pense em nenhuma outra razão ou motivo, foi somente porque Ele te ama. Deus não depende de você, não precisa de você, Deus não depende de nenhum atributo que você tem. O que Deus fez por você foi simplesmente porque te amou. O porquê eu não sei. Eu vou orar e Deus pergunta, Deus, por que o Senhor me amou? Não tenho nada bom para te dar. A única coisa que eu sei é que Ele me amou por alguma razão. Ele me amou, deu o melhor, e agora nós temos que dar o nosso melhor para Deus. O melhor para Deus. É intrigante quando a gente está aqui e termina um louvor, e aí a gente comumente já sai para aplaudir, né, Leuda? Termina o louvor, a gente já começa a dar aquele aplauso. Aí o ministro que está aqui cantando na adoração, tá numa bênção aqui, ele fala, irmãos, aplaude mais forte ao Senhor. O aplauso vem mais forte. Às vezes eu olho ali e falo, mano, a gente está adequado a fazer uma coisa simplista, a gente está enquadrado em fazer uma coisa comum, a gente está adequado a uma coisa, desculpa o termo, medíocre. Mas quando alguém exige um pouquinho mais, a gente tem mais para entregar. O nosso amor para Deus não pode ser um amor medíocre, nem tão pouco pequeno, tem que ser a melhor expressão do teu amor, tem que ser o melhor que você tem. Quando vai dizer glória a Deus, não pode ser tímido, porque tem que ser o melhor. Então é um baita de um glória a Deus. Se vai exaltar, é a melhor exaltação. Se vai adorar, é a melhor adoração. Se vai levantar as mãos, levanta o mais alto que você pode. E quando for aplaudir, aplauda o mais forte que você pode, sem alguém te reestimular, sem alguém te impulsionar novamente. Não, já faço melhor, porque amar a Deus é uma expressão de pessoas que possuem uma aliança com Ele. Fidelidade e amor. Jeremias está dizendo aqui, é um povo que me seguia pelo deserto, é um povo que foi por mim encaminhado para uma terra de sequidão. E aí ele diz a terceira característica de pessoas que possuem aliança com Deus:
No verso número 3 ele diz: Israel para mim, o meu povo era santo. Terceiro ponto para você saber se você possui uma aliança com Deus é se a sua vida caminha em santidade com Deus. E é muito direto a palavra de Deus nesse sentido. Primeiro que ela diz para sermos santos como o nosso Senhor é santo. Ela te dá um norte, ela te dá uma direção, ela te dá um caminho. Já que você vai buscar santidade, não busque santidade mínima, busque a santidade máxima. Sede santos como o Senhor é santo. Essa é a instrução que a palavra de Deus diz. Mas cabe em nossa vida aquilo que Hebreus capítulo 12, verso 14 diz. Porque ele fala o seguinte: não adianta você dizer que tem uma aliança com Deus se você não caminha em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Pastor, eu não consigo caminhar em santidade, então você não consegue manter uma aliança com Deus. Meus amados irmãos, eu já vivi essa praga na minha vida. Me santificava e me sujava, me santificava e me sujava, não conseguia vencer, não conseguia prevalecer, ter uma vida santa. E sabe, a única coisa que eu sentia é que nunca tinha um anel no meu dedo de verdade, que não tinha para valer um relacionamento de verdade, que a coisa não era séria, que a coisa não se aprofundava, não havia intimidade, não havia proximidade, não, era sempre algo indo e voltando, um sentimento de tristeza que ia embora e depois voltava, angústia ia embora e depois voltava. Por quê? Porque Deus exige daqueles que têm uma aliança com Ele, que caminhem numa santidade que o próprio Deus exprime sobre nós. Meu irmão, a gente tem que mudar o jeito de falar, a gente tem que mudar as expressões dos nossos lábios, a gente tem que mudar o nosso jeito de pensar. Não dá para o povo de Deus ficar pensando em duplo sentido em tudo que é falado, em tudo que é feito. Não dá. Porque a gente tem que ser santo. Não dá para a gente participar das obras infrutíferas da carne como o mundo participa. Porque nós somos povo de Deus, temos uma aliança com o Senhor. Tem que ser diferente. E a coisa que mais nos separa e mais mostra para o mundo que nós não somos do mundo é a santidade de vida que a gente vive. Sejam santos. Sejam santos. Interessante, o próprio céu reconhece a santidade como algo fundamental e importante. Isaías capítulo 6, verso 3, Ronaldo. Os anjos já estão com os olhos cobertos, com os pés cobertos, com os corpos cobertos pelas suas próprias asas. Eles estão diante de Deus, e o verso 3 diz o seguinte: estão declarando todos os anjos ali: santo, santo, santo é o Senhor, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Todo o tempo o anjo está declarando a santidade de Deus. Os anjos estão contemplando a santidade de Deus todos os dias. São pessoas que estão diante de Deus, meus amados. Nós também estamos diante de Deus todos os dias. A marca principal em nossas vidas é uma marca de santidade de vida, e precisamos disso. A cada dia buscarmos ser mais santos, a cada dia buscarmos ser mais santos, a cada dia santificarmos uma palavra, a cada dia santificarmos uma atitude, uma postura, um comportamento. Santifica um olho, depois o outro olho, uma mão, a outra mão, o coração, a mente. Vai santificando, você vai chegar a um momento, a um estágio onde você vai dizer como os anjos diziam: santo, santo, santo é o Senhor. O Novo Testamento também diz isso, Apocalipse 4. Os anjos estão declarando a mesma coisa. A mesma coisa. O texto diz que dia e noite sem cessar eles estão dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Coisa boa para nós, coisa boa para a nossa vida é ser alguém que está com uma vida santificada diante de Deus. Pastor, não sei falar muito bem. Não, isso aí não se preocupa com isso não. Pastor, eu toco mal, eu canto mal, não esquenta a cabeça com isso. Pastor, eu sou ruim para atender gente, não esquenta a cabeça com isso. Pastor, de grupo eu não sou muito legal, não esquenta a sua cabeça com isso. Se preocupe em ter as marcas de alguém que tem uma aliança com Deus na sua vida. Se preocupe em ser alguém fiel, em alguém que ama a Deus, em ser alguém que possui a santidade de Deus na sua vida.
Isso é que importa na vida do crente de verdade. Isso aqui, meu irmão, vai morrer aqui. Isso aqui daqui a pouco nós somos pessoas substituíveis, infelizmente. Isso aqui, a gente está aqui hoje, amanhã a gente não está mais, depois de 3 meses ninguém lembra mais. Talvez uma festa, numa foto, num momento, num vídeo lá do passado vão lembrar. O que importa é que Deus não se esquece de nós, e nem daqueles que têm na sua vida as marcas de quem possui uma aliança, e quando chegarmos no céu não seremos esquecidos. Tudo aqui vai passar. A terceira marca então é ser santo, fiel, amar a Deus, ser santo. Aí o texto me fez pensar aqui, porque o profeta Jeremias começa a dizer sobre você. Vamos ler comigo aí o verso 3 em diante. Está aberta a sua Bíblia mesmo? Então vamos ler aí. Está dizendo assim os versos: Israel, meu povo, era santo para mim, para o Senhor. Os primeiros frutos da sua colheita. Está falando do quê? Está falando do dízimo. Todos os que devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava. Os frutos da terra caíam sobre as pessoas que não viviam essa aliança. E meus amados irmãos, isso faz parte de pessoas que têm uma aliança com Deus. Isso faz parte na vida de pessoas que têm uma aliança com Deus. Eu escuto muitas vezes isso. Felizmente um dia eu estava numa igreja, participando de um momento importante de consagração de obreiros, e alguém falou sobre você ter a vida fragmentada. Existe a sua área sentimental, a sua área emocional, a sua área financeira. Existe uma coisa ou outra. Eu fiquei pensando, quando é que junta esse robôzão aí? Quando é que a gente junta esse Frankenstein? Você pode pensar, não, peraí, meu coração se converteu e meu bolso não se converteu. O pastor Marcos falou sobre isso hoje de manhã. Eu penso, quando junta essas duas coisas aí? Quando junta? Você é bipolar, tripolar, quadripolar, quimpolar. Para cada área da sua vida você reage de um jeito e você age de uma maneira. No trabalho então você pode ser o maior devasso que existe, mas quando sai do trabalho então você vira um homem de família. Você pode aceitar cantada e passar cantada em qualquer cara na rua, porém quando você entra na sua casa então você vira uma mulher do lar. Você pode passar cheque sem fundo então e depois aqui dizimar, ser um dizimista e tudo vai bem. Somos esse tipo de pessoa desfragmentada, solta por aí. Uma parte nossa é boa, outra parte não tão boa assim, uma parte é ruim. É óbvio, vivemos altos e baixos em várias áreas da nossa vida, mas porém somos um só. Somos um só. Nem sempre a minha amada esposa que está ali, que eu amo tanto, está linda hoje, toda de preto. Nem sempre ela está tão feliz comigo assim. Eu estou sempre feliz com ela. Ela nem sempre está tão feliz comigo assim. Pastor, isso impacta na sua vida? Óbvio, meu irmão. Óbvio. É óbvio. Porque eu sou um só. Sim, você separa situações da sua vida, é óbvio também. Mas quando eu também fico apertado financeiramente, isso impacta na minha vida. Quando situações ruins acontecem, teve uma semana que quebrou o meu celular num dia, ia ficar uma chatice para arrumar, depois meu carro quebrou no mesmo dia, não impacta, claro que impacta, eu sou um só. O meu filho foi atropelado, impacta na minha vida. Tudo o que acontece, por quê? Porque eu sou um só, então eu não consigo ver e entender muito bem, me perdoe, essa separação que nós fazemos dentro do mesmo ser. Deus diz aqui, a santidade vai impactar todos vocês, inclusive a plantação de vocês. Meus irmãos, nós somos um só. Somos um só. Então tudo o que fazemos, inclusive as contribuições, dizem respeito a uma aliança com Deus. Dizem respeito àquilo que Deus quer de nós. Esse é o próximo, é o quarto ponto. Fiel, que ama a Deus, que é santo, que é um contribuinte. E o quinto ponto está aqui no verso número 5. Eu quero ler com vocês esse verso também. Depois eu vou colocar aí na tela o que ele significa. Esse vai ser o último ponto aqui dessa noite. Verso 5 diz o seguinte: assim diz o Senhor,
Que falta os seus antepassados encontraram em mim para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles mesmos sem valor. Meus irmãos, Deus está preocupado com o que falta você, com o que falta você que está aí na tua casa, ou está em qualquer outro lugar, que falta você ter encontrado em Deus, que te levou ao ponto de se afastar de Deus. O que Deus falhou, que mancada Deus deu, que erro Deus cometeu, para que você se afastasse dele? Não pense que dá para ter aliança à distância. Não pense que dá para ficar longe e ter aliança com Deus. Deus é um Deus íntimo. Deus é um Deus de proximidade. Sim, Dudu. O louvor diz, é Deus de perto e de longe, é verdade. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas porém você percebe o Novo Testamento dizendo que agora Ele anda com você, Ele caminha com você, Ele está morando dentro de você, Ele não está mais distante. Todos os dias estarei com vocês até a consumação dos séculos. O próximo ponto para provar que você tem uma aliança com Deus é se você tem intimidade com Deus. Tem que ser próximo, tem que saber sentir o cheiro, tem que saber entender quando Ele está no lugar, tem que saber perceber que Ele está ali, porque você é íntimo, você é próximo, você está junto. Tem que saber chegar nesse espaço, nesse ambiente, saber, eu sei que hoje as coisas vão acontecer, porque você percebeu o Espírito de Deus agindo, você sabe que Ele está ali, pela palavra e pela sua perspicácia, experiência, entendimento espiritual. É gente que é íntima de Deus. Espera aí, que falta vocês encontraram em mim para que me deixassem? Deus não está com crise existencial, fica tranquilo, porque quem perde ficar longe de Deus não é Deus. Quem perde quando se distancia de Deus não é o Senhor. Já deixa eu rebater aqui esse tipo de teologia que faz Deus alguém num divã, Deus alguém num canto, sofrendo de depressão porque você não ora mais, não busca mais. Que no nome de Jesus a gente nunca cante louvores desse tipo aqui, que Deus está triste porque você não busca mais, não ora mais. Não, Deus não está triste não. Ele está tentando entender que tipo de raciocínio você está usando para, conhecendo Deus, ficar longe dele. Que falta vocês encontraram em mim para que me deixassem? Aí eu olho para João capítulo 15, verso 15 também. Ele fala o seguinte nesse texto: eu já não quero mais tratar vocês como meus servos. Eu não quero mais esse tipo de relacionamento com vocês. Eu não quero que vocês estejam aí na terra executando simplesmente um serviço a mim. Eu não quero que vocês tenham no semblante ou a roupa de vocês servos somente. Ele diz o seguinte: então, agora não vou chamar mais vocês de servo, agora, a partir de agora, vocês serão meus amigos. Vocês estão entrando para um outro nível de intimidade. Servo não sabe o que o seu Senhor quer, amigo sabe o que o Senhor quer. Servo não entende porque não tem explicação, mas amigo entende porque tem explicação. Amigo conhece o recôndito da alma, amigo sabe que o outro está sentindo. Servo não, servo está ali para servir. Mas agora você não é mais somente um servo, agora você é um amigo. Você entrou num outro espaço dentro de Deus, e Deus entrou num outro espaço na sua vida. Não chamamos mais vocês de servo, agora chamamos amigos. Deus quer intimidade com a gente. Deus não quer mais distanciamento, Deus quer intimidade. Você sabe como é que é o relacionamento de amigo? É o relacionamento íntimo. Você conta para o seu amigo as coisas do seu coração, você compartilha, você divide, você ouve, enfim, tem um relacionamento. É isso que Deus quer com a gente. Você tem uma aliança com Deus? Você encontrou na sua vida a fidelidade a Deus, independente de qualquer circunstância ou situação? Você ama Deus de verdade? Com tudo que você tem, Ele está no primeiro lugar na sua vida? Você é alguém que busca
ser santificado e santificar-se a cada dia. É óbvio, meus irmãos, nenhum de nós talvez esteja no nível máximo de santidade, mas é muito importante querer sempre mais. Alcançou um estágio, vamos para outro. Conseguiu mudar o hábito, agora muda a fala. Conseguiu mudar a fala, agora muda o pensamento. Conseguiu mudar o pensamento, muda os gestos. Vai caminhando, vai crescendo. Tem santidade. Você é alguém que entendeu que aqui nessa terra você é um representante de Deus em tudo, inclusive nas suas contribuições, que você não é alguém compartimentado. E por fim, que você é alguém que Deus quer ter intimidade, Alex. Íntimo de Deus, perto de Deus. Se encontrou-se em falta nessas situações, hoje é noite de você restaurar a sua aliança com Deus. Foi o que Pedro disse: se arrependam, porque a promessa é para vocês. Voltem atrás dos comportamentos. Estava distante, pastor, o que eu faço? Começa a caminhar em direção à proximidade. Pastor, estou com uma vida devassa, totalmente fora da santidade de Deus. O que eu faço? Comece a ter hábitos santos. Comece a purificar a sua mente. Comece a purificar o seu WhatsApp. Comece a purificar o seu Facebook. Comece a purificar o seu Instagram. Comece a purificar as suas amizades. Comece a purificar os seus amigos. Comece a purificar a sua fala. Comece a purificar. Pastor, eu estou longe, a minha vida é essa vida que você falou aí, segmentada. Comece a se juntar, se construa, comece a participar, comece a dizimar, comece a contribuir, comece a entender que você não está separado. Pastor, e agora eu estava tão distante. Dá o primeiro passo para perto de Deus. Tiago disse: se você se aproximar de Deus, Ele também vai se aproximar de você. A coisa começa a acontecer, os temores começam a ir embora. Deus para de ser um Deus carrasco e passa a ser um Deus que está te acolhendo, tratando de você, cuidando de você, agindo na sua vida. Tudo tem jeito, só não tem jeito para aquele que não quer. A aliança tem que ser valorizada, tem que ser cuidada, mas para isso ela precisa existir.